A história começa com o Rei Demônio invocando seus 4 grandes generais que irão comandar seu exército. Os 3 primeiros demonstram um incrível poder, então ele invoca o 4º e mais poderoso que será invocado de outro mundo. Seu nome é Denosuke Ushimura, o gerente do exterior. O jovem rapaz assalariado que depois de muito procurar finalmente tinha conseguido um emprego. Isso o deixou muito motivado, mas por mais que se esforçasse seus amigos sempre ganhavam reconhecimento e promoções enquanto ele permanecia quase invisível. Até que certo dia algo acontece. Um anúncio dizendo que ele seria transferido para uma filial no exterior onde atuaria como gerente. Ao ver aquilo todos zombam em baixo som do azar do rapaz, mas sabem que isso foi manipulado para que sobrasse para ele. Mas chegando lá se encontrou numa situação terrível sem recursos financeiros o suficiente nem pessoal para fazer o trabalho. No entanto seu chefe não dava a mínima só querendo que ele trabalhasse mais. Naquele tempo Denosuke costumava pensar que sempre havia algo para fazer mesmo estando em outro país, por isso começou a se esforçar dia após dia mesmo que isso lhe desgastasse muito. Com o tempo todos começaram a lhe ajudar e assim o lugar começou a dar resultados. Mas quando achou que ia se dar bem acabou sendo transferido para outro país novamente, o que lhe deixou muito deprimido sem saber o porquê de continuar naquele trabalho até que foi atingido por uma moto e acordou naquele lugar achando estar no inferno. Nisso o Rei Demônio lhe dá as boas-vindas dizendo tê-lo invocado porque após ter sido enviado ao exterior em seu último trabalho ele se desempenhou muito bem aprendendo a língua local e desenvolvendo a empresa com sucesso. Por isso está convencido de que ele é a pessoa certa para entrar em seu exército. E como benefício lhe dará um pagamento equivalente ao que um gerente de departamento recebe na Terra e ainda permitirá que ele escolha sua própria equipe além de poder ter um escritório próprio. Mas caso o rapaz deseje recusar o rei lhe mandará de volta, afinal não pode forçá-lo a fazer o que não quer. Isso deixa Denosuke feliz vendo que ele respeita seus direitos trabalhistas e reflete sobre tudo o que passou em seu mundo e sobre como era desvalorizado por seu chefe, por isso nunca pôde crescer na vida. E já que aqueles que não crescem são considerados lixo, considera que o rei não vai querer um lixo como ele no exército. Mas para sua surpresa o rei lhe manda não dar atenção para o que os tolos falaram a seu respeito, porque os tolos valorizam simplesmente o que veem sem dar atenção para o trabalho que é feito por debaixo dos panos. Por isso escolheu Denosuke. Ele viu todo o esforço do rapaz e sabe que ele é a pessoa ideal para o seu exército. E lhe manda parar de se avaliar com base no que os tolos disseram em seu mundo, pois ali a única avaliação que importa é a do Rei Demônio e ele quer que Denosuke entre pro seu exército porque precisa dele. Então lhe pede mais uma vez para que decida o que quer. Mas antes que possa falar, os outros 3 generais demonstram oposição à ideia de ter um humano como um dos grandes generais porque não acham que um humano seja capaz de comandar nada. Vendo que os generais estão duvidando da capacidade do humano, o Rei Demônio resolve que irá colocá-lo em um período de teste, assim poderão determinar se ele é apto para o trabalho. O Mandra fica muito animada com isso porque ouviu falar que pessoas invocadas de outro mundo sempre têm poderes especiais, por isso decide lhe atacar para testar seu poder. Mas o Rei Demônio lhe para deixando a garota confusa. Mas ele explica que sempre que ela se afoba não consegue enxergar mais nada, sendo esse um péssimo hábito da garota. Então lhe mostra o rapaz que acabou desmaiando só de pensar em tomar aquele golpe. Isso deixa todos confusos já que ele deveria ser super forte, mas o rei explica se tratar apenas de um humano normal, o que deixa a garota ainda mais irritada pois nunca vai aceitar um simples humano no exército. Já a outra garota comenta que naquela guerra entre demônios e semi-humanos um simples humano seria comido vivo, apesar de considerar que são os demônios que alimentam a briga, coisa que o Mandra discorda. Vendo aquilo o rei explica não suportar esse tipo de atritos em sua força militar, por isso invocou Denosuke. Pois mesmo que ele não tenha um corpo resistente ou poderes, tudo o que deseja dele é sua habilidade. Isso deixa Denosuke em pânico, explicando que basta um golpe pro seu corpo ser amassado que nem um purê de batatas, mas o rei lhe manda se acalmar porque irá lhe dar um teste adequado. Então explica que seu exército está tentando firmar um pacto com os clãs vizinhos, no entanto, está sendo muito difícil fazer isso com o clã dos Minotauros, então o teste de Denosuke será firmar um pacto com esse clã usando suas habilidades de negociação. E para obter maiores detalhes deve perguntar ao Mandra, que foi sua antecessora. Nisso eles partem e ela o manda andar mais rápido, comentando também já saber que ele irá fracassar. O que Denosuke concorda porque em sua vida na Terra ele nunca foi reconhecido, mas agora que está naquele lugar deseja poder atender às expectativas daquele homem que chamam de Rei Demônio.
Por que trabalhar para alguém que realmente precise dele foi tudo que ele sempre quis. Momentos depois chegam na porta do quarto do chefe dos Minotauros, onde a garota lhe avisa para tomar cuidado para não ser esmagado. Então abre as enormes portas, revelando uma criatura gigantesca, deixando Denosuke em pânico sem saber o que fazer. Vendo que o rapaz está paralisado, a garota decide lhe mostrar como as negociações são feitas. Isso deixa Denosuke feliz, vendo que sua antecessora pode lhe ajudar nas negociações. Mas logo eles começam a brigar porque ela não entende o porquê de Tarius estar insatisfeito com o quarto. Então ela encerra a negociação explicando a Denosuke que inicialmente as negociações iam bem com o clã dos Minotauros, mas do nada Tarius começou a se recusar a negociar e mesmo tendo voltado várias vezes ele continua se negando. Ainda por cima trouxe todo aquele feno, por isso resolve que vai deixar todo esse problema nas mãos do rapaz. Isso deixa Denosuke desolado, pensando em como vai ser destruído se tentar falar com aquela criatura colossal, e sabe que se falhar o Mandra vai rir da cara dele dizendo ter estado certa sobre a inutilidade do rapaz desde o início. Então acaba aparecendo em um bar onde faz o pedido de sempre e reflete que quando uma das partes não deseja negociar não tem como a conversa progredir. Mas isso acaba lhe fazendo se lembrar de uma situação parecida onde seu cliente apenas ficava dizendo não e por isso quase chegou a desistir. Mas olhando em seus olhos conseguiu entendê-lo. Isso acaba lhe motivando a resolver esse problema de uma vez. Enquanto isso, o Mandra relata ao rei a resposta negativa do Minotauro, assim como das outras vezes, e não acredita que um humano seja capaz de resolver esse problema. Mas o rei prefere observar como será o desempenho do rapaz. Nisso ela sai de lá e se depara com Denosuke mexendo no que considera um lixo e não entende o porquê dele estar fazendo isso, sendo que é impossível negociar com Tarius, afinal ele é apenas um brutamontes. Mas Denosuke acha que ela esteve se afobando demais nas negociações e além disso o tamanho de alguém não importa quando se está negociando. E sabe que as negociações só não estão indo bem porque existe um erro em algum lugar, então devem se olhar olhos nos olhos para estabelecer uma relação de confiança e retomar a negociação. Ao vê-lo tão confiante, o Mandra fica deslumbrada, percebendo que o homem medroso de agora há pouco desapareceu. No dia seguinte ela vai ver como eles estão, mas ao chegar lá percebe que o quarto está repleto de lixo, o que a leva a pensar de Denosuke deve ter sido esmagado. Nisso Denosuke apareceu, vendo a irritação da garota que deseja saber o que ele fez com o castelo e onde está Tarius. Denosuke conta que nesse exato momento o Minotauro está firmando um pacto com o rei porque no dia anterior ficou decidido que o clã se tornaria aliado do exército do Rei Demônio. O Mandra fica incrédula com aquela situação porque o Minotauro tinha se recusado esse tempo todo. Mas Denosuke explica que no passado já tinha encontrado alguém como ele que se recusava o tempo todo, fazendo com que a discussão ficasse mais emocionante. Até chegar no ponto em que Denosuke desistiu, mas ao fazer isso o homem parou de se recusar. Nisso ele entendeu que o rapaz não estava se recusando por não gostar da negociação. Na verdade, para essas pessoas debater é tão bom que tudo o que desejam é deixar tudo mais emocionante. Isso vem muito da cultura de cada um, porque em alguns países demonstrar emoção e paixão é uma coisa boa, por isso aconteceu esse grande mal-entendido. Então bastou olhar nos olhos de Tarius e estabelecer uma relação de confiança para o homem revelar o que estava fazendo, o que faz o Mandra se sentir uma bomba por não ter notado isso. E ele segue explicando que quando disse a Tarius que iriam parar as negociações, o Minotauro não conseguiu entender o motivo. Além disso, também descobriu que no clã dos Minotauros colocar o feno no quarto que vão usar é uma atitude de cortesia. Ela não entende, mas Denosuke explica ser por eles não desejarem quebrar as camas do lugar por terem corpos muito grandes. Mas como o feno foi retirado do quarto, ele teve que dormir no chão esse tempo todo e estava sofrendo de sono. E na verdade toda a irritação do rapaz era porque ele não estava conseguindo expressar seus pensamentos de uma forma que ela pudesse entender. Isso a faz perceber o quanto foi tola esse tempo todo em não saber negociar, mas Tarius nega, reconhecendo que ele foi muito rude também, por isso deseja fazer as pazes com ela e aproveita para agradecer Denosuke. Afinal foi tudo graças a ele, e o rapaz também agradece por Tarius ter lhe guiado. Após resolver esse mal-entendido, o Rei Demônio parabeniza Denosuke por ele ter passado nesse teste, demonstrando que sua habilidade não está na força física, mas sim em entender e perceber coisas que ninguém mais nota. Agora ninguém mais irá duvidar de sua capacidade, então lhe pede para que estenda o braço e lhe dá um bracelete como prova de sua posição como general. Assim ele poderá fazer o que quiser como achar que seja necessário.
Nisso o Mandra se apresenta formalmente para o rapaz fazendo um gesto com os braceletes enquanto explica ser assim que seu clã aceita novos amigos. Mas deixa bem claro que não o aceitou totalmente, apenas estão lhe usando para que ele possa trabalhar nas próximas negociações. Ver eles correndo deixa o rei feliz refletindo que uma organização que é capaz de se entender e completar se torna muito forte e nesse momento seu exército ainda é muito imaturo. Por isso vê em Denosuke a luz de esperança que fará seu exército brilhar. No dia seguinte ele pensa sobre aquela situação ainda sem acreditar em tudo que está acontecendo, mas está decidido a dar o melhor de si para não decepcionar o rei demônio que lhe deu o reconhecimento que nunca teve na terra. Então abre a janela para tomar um ar, mas entram um monte de morcegos. Após isso decide cumprimentar seus colegas generais já que não teve tempo no dia anterior e começa por Sylphid que não estava se lembrando dele. No entanto a mulher informa se chamar Belinda assistente de Sylphid e conta que sua mestra já está fora há um bom tempo, mas irá informá-la sobre a visita do rapaz. Apesar da frustração de não ter conseguido se apresentar, Denosuke ainda está motivado a continuar. Nisso sua colega surge avisando que o rei demônio está lhe chamando. Chegando lá o rei revela que ficará a cargo do rapaz cuidar das negociações para forjar uma aliança entre os demônios e o clã dos Ongros. Pois como seu exército ainda é uma força emergente é necessário formar alianças com clãs de semi-humanos para ganhar mais força. E entre esses clãs o dos Ongros é o que possui mais influência já que sua força militar é comparável à do rei demônio. Além disso eles agem como líderes das raças ao redor. Por causa disso são muito cautelosos quanto ao poder militar do rei e têm imposto controle sobre as informações nos últimos anos, então seria muito benéfico se eles se tornassem aliados. No entanto podem acabar se tornando inimigos desagradáveis também. Então para colocar isso em um termo mais fácil para Denosuke entender isso na Terra seria o mesmo que negociar uma aliança com a concorrência e dado o grau de dificuldade dessa missão não havia quem pudesse fazê-la. Mas andou observando Denosuke por algum tempo e dado o sucesso anterior sabe que ele é a pessoa certa para esse trabalho, então vai deixar tudo com ele. Nisso sua amiga avisa que irá guiá-lo para que ele não se perca mesmo que isso não a agrade, mas está de certa forma feliz em trabalhar junto com o rapaz novamente. E no caminho Denosuke dá a ideia de visitar Gnome que lidera as forças dos semi-humanos. E como os ogros também são uma força de semi-humanos sente que pode pegar algumas informações com ela, porém o Mandra avisa que não irá prosseguir porque acabou de lembrar que tem que checar a carruagem. Ouvindo isso Denosuke acha uma boa ideia, afinal separados podem fazer mais tarefas e terminar mais rápido, o que ela concorda. Nisso ele vai até o campo de treino onde a garota comenta sobre a significativa melhora dos soldados, por isso decide dar a eles um dia de folga. Após isso vai falar com Denosuke que se apresenta e comenta sobre o clã dos Ongros que será o próximo alvo das negociações, por isso deseja mais informações. Sabendo disso ela fala sobre Oguri, um tipo muito complicado pois além de chefe do clã ele também demonstra muita bravura e audácia em batalha, por isso é tratado como um ditador por seus oponentes. Quanto ao resto acha melhor que ele conheça sozinho. Então pede para que ele tire a garota daquele lugar porque seus soldados não se sentem bem tendo um demônio os olhando com um olhar assassino. Quando Denosuke olha se depara com o Mandra que diz já estar tudo pronto e veio vê-lo já que o rapaz estava demorando demais. Nisso Gnome pede ao rapaz para que tire logo aquela coisa de lá, o que deixa a demonia muito irritada com ela. No dia seguinte finalmente chegam no lugar onde os guardas acabam fazendo eles esperarem por um bom tempo. Apesar de o Mandra não gostar nada disso, Denosuke acaba se lembrando que em seu antigo trabalho negociações com a concorrência sempre envolvia muita espera. Então tenta explicar isso a ela, mas a garota já está em chamas de tanta raiva e nesse momento chega uma garota pedindo para eles a acompanharem. Enquanto andam pelo imenso salão o Mandra avisa Denosuke para que não fique olhando admirado para tudo pois não podem demonstrar fraqueza naquele lugar já que os ogros possuem uma força equiparável à do rei demônio. Além disso possuem um grande obstáculo que é o chefe do clã. Em seguida adentra na sala do chefe, um ogro de pele vermelha e olhar intimidador. Ao vê-lo o Mandra começa a falar, mas Oguri manda que se cale para sempre. Nisso, o Mandra, mesmo com seu espírito irritado, acaba ficando quieta e ao vê-los ali o chefe acha que eles devem ter vindo se render ao seu poderoso exército. E já que está de bom humor irá permitir desde que eles lhe tragam a cabeça do rei demônio. O Mandra fica possessa de raiva,
mas Denosuke se põe à frente pedindo um tempo para pensar e agradece pelo ogro ter reservado um pouco de tempo para atendê-los. Fora dali a garota libera toda sua raiva pela forma como o ogro falou de seu rei, mas Denosuke a acalma explicando que ele só quer lhes tirar do sério para encerrar as negociações, já que aparentemente ele não possui o menor objetivo de negociar. Pois como chefe de um grande clã ele deseja evitar confrontos, por isso caso eles se irritem ele poderá dizer que as negociações não deram certo por causa deles. Só que apesar de saber disso o Mandra pergunta se por acaso Denosuke não estaria frustrado e com raiva da forma como ele falou do rei, o que Denosuke confirma. No entanto sabe que não podem perder a compostura caso contrário, além dele encerrar as negociações ainda pode usar isso como desculpa para se aliar a outra nação. Portanto, já que ele não deixa espaço para negociação, a melhor atitude foi recuarem por enquanto. Nisso a garota se desculpa por quase ter perdido a cabeça, mas Denosuke a conforta pois para ele foi bom que ela estivesse lá, caso contrário ele é quem teria se descontrolado. Então começam a pensar no que vão fazer já que o ogro não deseja negociar. Nisso surge a filha do chefe chamada Olulu pedindo a dupla para que tirem seu pai do trono. Após dizer isso os leva até o depósito de comida do castelo explicando que antigamente seu clã tinha grande influência sobre os clãs vizinhos. Mas agora como estão tendo problemas financeiros alguns clãs estão tendo dificuldade para encontrar comida. Denosuke por sua vez revela já ter imaginado isso quando viu as armaduras dos soldados já bem gastas e o castelo escuro e sem vida, sendo essas características comuns em empresas prestes a falir. Nessas empresas o gerenciamento hierárquico feito por uma pessoa só funciona rápido porque a cadeia de comando é simples. Mas quando a empresa quebra é difícil se adaptar com eficiência e direcionar. Sabendo daquilo Olulu explica que a única forma de seu clã se reerguer seria com a ajuda do exército demoníaco. No entanto seu pai, além de não escutá-la, ainda está muito doente. Por isso eles têm passado a controlar cuidadosamente as informações sobre ele e também por esse motivo fizeram eles esperarem tanto do lado de fora. Pois mesmo que seu pai se faça de forte, a verdade é que já não possui mais a mesma força e vigor de antes e caso o ogro venha a falecer eles terão um problema ainda maior, por isso pede de coração a ajuda deles. Denosuke compreende as preocupações da garota, mas a repreende porque um membro de uma organização jamais deveria falar sobre seus assuntos internos tão facilmente. Muito menos revelar o estado de saúde de seu líder, pois o silêncio é uma grande virtude e como filha do chefe ela deve aprender isso. A garota acha o rapaz muito fofo e de coração mole vendo que ele se importa ao ponto de informar onde ela errou. Então revela confiar muito na sua habilidade de julgar o caráter dos outros, por isso veio falar com ele. E já que sabe que Denosuke é um homem bom lhe pede para se casar com ela, se tornando o novo chefe do clã, deixando o Mandra com ciúmes. Ela segue explicando que Denosuke tem habilidades perfeitas para gerenciar o clã, pois no momento todos os membros são cabeças duras e só ouvem o que o pai dela diz, então ter alguém como ele por ali reergueria o clã. E para que isso aconteça precisam se casar. No entanto o Mandra afasta a garota pedindo um tempo para pensarem. Já em seu quarto ele pensa sobre toda aquela situação e em como vai resolver tudo aquilo. Nisso acaba aparecendo naquele bar onde vê sua amiga discutindo sobre quem é o animal mais forte. Ela acha que é o leão, mas o velhinho acredita ser o gorila, por isso ela pede a opinião de Denosuke, já que o velhinho não quer ceder. Mesmo assim segue firme acreditando que os leões são melhores por andarem sempre em grupos orgulhosos. Essa fala acaba dando uma ideia a Denosuke, que agora já sabe como vai resolver isso. No dia seguinte chama sua amiga muito cedo avisando que irão para um lugar e caso tudo ocorra bem talvez o chefe os chame para uma reunião. Uma semana depois o chefe os chama lá bravo querendo saber o porquê das outras raças terem se unido ao exército do rei demônio. Então voltamos uma semana para o momento em que ele explicava para o Mandra seu plano de formar alianças com os clãs vizinhos, já que eles também estão passando por dificuldades, já que no passado eram auxiliados pelo clã dos Ongros. Mas agora como esse clã está passando por dificuldades, esses clãs menores também estão. Por isso desenvolveu o plano de anexá-las primeiro num plano que ele batizou de Operação Fortaleza. O Mandra ainda não acredita que funcionou, mas Denosuke já sabia que ia dar certo porque já usou essa estratégia quando tentava contrato com uma grande empresa. Mas quando você chega na porta da frente querendo algo assim, a empresa apenas te chuta para fora. Então se aproximou das empresas pequenas oferecendo seus produtos, e já que todas as pequenas estavam comprando, a grande acabou se sentindo forçada a comprar também para não ficar para trás.
Graças a esse plano entendeu que se todos os clãs vizinhos se unissem ao exército do rei demônio, o chefe ogro não poderia ignorar isso. Então começa a falar ao chefe ogro que os clãs vizinhos estavam tendo dificuldades e se unir ao exército do rei demônio garantiria um padrão mínimo de vida. Mas o ogro fica mais irritado porque essa área é território dos ogros, portanto não vai permitir isso. Porém, vê-lo nesse estado menos lógico é exatamente o que Denosuke queria, porque quem perde o controle primeiro perde as negociações. Nisso ele se desculpa pelo ocorrido e explica que essa negociação não foi feita somente por eles, mas também pela própria filha do chefe que falou com os clãs vizinhos em nome do clã dos Ongros. Graças ao seu título e conexões, as negociações foram bem tranquilas. O ogro não entende o porquê de sua própria filha fazer isso, então a garota explica que como chefe daquele lugar é sua prioridade garantir que todos os semi-humanos tenham como viver bem. E nesse momento se juntar ao exército do rei demônio é a única forma de garantir isso. Ele tenta protestar, mas a garota o interrompe contando que no passado seu pai já foi um homem forte e temido por todos, mas agora os tempos mudaram e ele está velho e doente. Por isso é chegada a hora de darem as mãos pelo bem do povo. Nisso Denosuke sugere que façam uma aliança ao invés de uma anexação, e reflete que ser anexado pelo exército do rei demônio não é muito diferente de se tornar um aliado, afinal o rei demônio permite muita autonomia. Mas quando se está lidando com alguém tão durão, a forma de falar faz total diferença. Oguri, se vendo sem saída, pede um pouco de tempo para pensar, então eles agradecem pelo homem estar considerando e saem do local. Enquanto vão, o rei pensa na sua filha, vendo o quanto sua garotinha cresceu. Dias depois, o Mandra conta que o ogro entrou em contato para fazer um acordo. Denosuke acha aquilo muito bom, mas no momento está muito ocupado porque o rei demônio lhe pediu para escolher um subordinado. Porém ele não faz ideia de quem escolher no meio de tantas opções. Nisso sua amiga lhe manda usar a intuição e escolher qualquer um. Mas ele acha péssima essa ideia e revela que gostaria de escolher ela, o que deixa a garota toda bomba vendo que Denosuke quer ser seu parceiro. Nisso Olulu vai visitá-lo contando ter sido enviada como representante do clã dos Ongros para firmar o acordo com o rei demônio. Além disso, também agradece ao rapaz, pois desde aquele dia seu pai tem delegado os trabalhos aos membros mais competentes do clã. E também agora ele finalmente começou a treiná-la como sucessora. Isso tudo lhe deixa muito alegre, por isso deseja fazer algo para Denosuke como forma de recompensá-lo. Então o rapaz acaba pedindo para que a mulher seja sua parceira também, o que ela aceita sem pensar duas vezes, mas o Mandra não gosta nada disso e lembra ao rapaz que ela ainda é sua rival. Nisso ele observa o mapa, refletindo que toda grande expansão vem com um risco, por isso precisam ser ainda mais vigilantes. Alguns dias depois, Olulu aparece dizendo ter conseguido forjar a aliança entre eles e o clã dos Ursomens. Além disso, informa que seu clã deseja dar um presente ao rapaz numa cerimônia como forma de agradecimento por ter conseguido criar aquela aliança entre os ogros e demônios. Essa notícia deixa Denosuke muito animado, já que em seu antigo emprego nunca tinha recebido sequer um agradecimento. Nisso o Mandra surge trazendo o almoço, mas pro azar do rapaz o cardápio é papa de gin outra vez. Um tipo de grão que é muito cultivado naquele lugar e é a comida principal do exército do rei demônio por não haver muita variedade no local. Isso lhe faz suspirar, desejando poder comer uma carne de vez em quando, e ao ouvir isso o Mandra tem a ideia de irem caçar algo. No caminho ela explica que aquela área tem sido atacada por bestas mágicas, o que fez com que os orques que moram no local tivessem que fugir. Normalmente os orques resolveriam isso, mas como dessa vez a besta é muito forte, eles vão ter que ajudar. Essa questão faz Denosuke refletir sobre como a comida é escassa naquele lugar, se resumindo principalmente a gin e bestas mágicas. Nisso ela acaba encontrando alguns cogumelos que também são comestíveis, então surge o javali furioso. O Mandra logo parte para cima com um chute poderoso enquanto manda Denosuke ficar escondido. Mas o javali é duro na queda e demonstra ser um grande oponente. Enquanto observa a luta, Denosuke reflete que o javali, por ser um animal feroz, possui um corpo feito para eliminar seus inimigos. Em contrapartida, o corpo do ser humano não foi feito para viver na natureza, por isso não possui nenhuma ferramenta natural de combate. Então, para sanar essa fraqueza, os humanos criaram diversas armas, e vendo que o Mandra não está usando nenhuma, deixa o rapaz preocupado com a desvantagem que ela está tendo nesse combate. Nisso a garota se cansa de brincar e decide usar um encantamento poderoso cuja desvantagem é o tempo que ele demora para sumir. O javali volta a atacar,
mas acaba tomando um golpe de Umandra que finaliza aquele combate. Depois disso levam a criatura para a aldeia onde todos ficam muito felizes vendo que vão poder comer carne naquele dia. Uma mulher decide dar para Umandra uma das pernas que ela logo decide cozinhar deixando Denosuke curioso quanto ao prato que a general irá fazer. Ela conta que vai preparar um churrasco o que deixa Denosuke ansioso esperando uma deliciosa carne grelhada, mas a garota só toca fogo na carne mesmo e diz que é seu churrasco ao ar livre. Quando Denosuke vai experimentar sente um gosto terrível e acaba insultando a carne de diversas maneiras. Então vai até uma senhora perguntando sobre o forno. Ela conta que raramente usam e além disso o sal é algo muito raro naquele lugar. Nisso Denosuke pede para usar ambos então após algum tempo de preparo a comida finalmente fica pronta e quando Umandra vai experimentar acha a carne muito deliciosa. Todos os moradores acham o mesmo e vendo que gostaram tanto Denosuke resolve ensiná-los como fez. Umandra questiona se isso não seria se rebaixar muito já que ele é um general, mas Denosuke discorda e explica que transmitir o conhecimento é necessário para a evolução de uma nação. Além disso é muito fácil de entender o quão rica uma nação é apenas observando seus hábitos alimentares. E revela que o método que usou para cozinhar a carne é algo que qualquer um com alimentos à disposição pensaria se pudesse usar de tentativa e erro. Umandra logo entende que ele está insinuando que sua nação é pobre o que ela admite por isso não possuem alimentos em abundância como as nações vizinhas. E para resolver isso eles têm que se tornar mais fortes o que Denosuke concorda deixando a garota alegre. Após isso vão embora no meio da noite e para que não sejam atacados por criaturas a garota cria uma esfera de luz usando sua magia. Algo que somente os demônios podem usar e com aquela luz nenhum monstro chegará perto. Isso faz o rapaz pensar nos semi-humanos que estão sempre treinando por não poderem usar magia então aproveita para perguntar se Sylphid seria uma semi-humana. Umandra apesar de não saber supõe que ela seja uma demonia já que é conhecida como Arquimaga da Tempestade. No entanto não tem como dar a certeza porque ela nunca aparece pessoalmente nas reuniões. No caminho Denosuke comenta que na luta contra o javali teria sido mais fácil se ela já estivesse usando algum armamento já que sua magia apesar de muito forte é inconveniente por demorar demais para se desfazer. Também acha que se ela tivesse usando uma roupa mais adequada para o combate não seria necessário recorrer à magia. Só que mesmo com seus argumentos sendo muito bons e eficientes Umandra os considera um grande insulto e sente que se enganou ao pensar que Denosuke pudesse entender os demônios. Então decide deixá-lo para trás para que ele volte sozinho no dia seguinte com um orc como guia. Denosuke não sabe o que pode ter falado de tão ofensivo e pensa em ir atrás dela, mas ouve alguns monstros e acaba voltando para a aldeia. No dia seguinte o rei demônio pergunta o porquê do rapaz ter voltado com um orc como guia enquanto Umandra voltou sozinha no dia anterior e Denosuke revela ter feito algo horrível e sente que não serve para ser um general. Mas o rei lhe pede para ter calma e ir resolver isso com Umandra e já que é uma tarefa dada pelo rei Denosuke não pode ignorar. Além disso o rei considera que se reconciliar com Umandra será uma boa oportunidade para o rapaz entender mais sobre aquele mundo. Nisso o rapaz fica observando as pessoas passando tentando entender o que há de diferente entre demônios e semi-humanos e enquanto reflete pensa na magia de sua amiga o que lhe faz se lembrar de um livro que conta um pouco sobre aquilo. No livro é dito que demônios precisam treinar seus corpos para aumentar o poder mágico e costumam exibir seus corpos com orgulho por eles representarem o quão forte o demônio é. Ao saber disso Denosuke entende que cometeu um grande erro pedindo a garota para se cobrir e não sabe como vai reparar esse mal entendido. Em outro lugar Umandra conta para Olulu que Denosuke a odeia porque não elogiou seu corpo. A princípio Olulu não entende nada, mas logo compreende e explica que provavelmente o rapaz não elogia porque seus valores são diferentes dos dela. E na verdade todas as vezes que a garota tentou exibir seu corpo o rapaz deve ter pensado mal dela. Saber disso deixa Umandra desesperada sem saber o que fazer por isso pede um conselho para sua amiga. Ao vê-la naquele estado Olulu conta que na primeira vez em que foi trabalhar para Denosuke ele lhe pediu para ser livre e fazer as coisas sem medo de errar porque já entendeu que a garota também tem o hábito de se preocupar muito assim como ele. Por isso sabe que o rapaz tem um coração bondoso e manda que sua amiga vá falar com ele. Enquanto isso Denosuke vai probar onde o chefe lhe serve uma comida caseira. Quando Denosuke prova acha aquilo delicioso e vendo o raro sorriso de satisfação do chefe ele acaba entendendo que não precisa ficar pensando muito sobre certos assuntos.
Nisso acaba encontrando o Mandra e decide transmitir seus sentimentos sinceramente. Quando se juntam, ele diz achar o corpo dela muito sensual, já ela diz não ser uma mulher promíscua. Isso deixa ambos envergonhados. Ele explica apenas estar tentando elogiar o corpo dela, já o Mandra diz que não estava com segundas intenções com o rapaz. Denosuke resolve pedir desculpas pelo que disse na floresta porque antes não entendia a cultura. Isso a faz perceber que ele passou esse tempo todo estudando sobre os demônios e aproveita para se desculpar também por ter ficado nervosa e abandonado o rapaz na floresta. Agora que eles já se entenderam, Denosuke acha que podem se tornar bons parceiros, só que ela fica se questionando se ele falou no sentido romântico. Já na cerimônia, o rei faz um discurso e dá uma pedra mágica a Denosuke como símbolo de sua gratidão pelo bom trabalho do rapaz em unificar os clãs. Ele fica grato, mas admite que nunca teria conseguido sem a ajuda de Umandra, por isso deseja dar essa pedra para ela também. Ela fica emocionada e logo começa a xingar Denosuke, avisando que se ele quer fazer uma declaração romântica deveria ser num local mais reservado. Enquanto brigam, Olulu reflete que provavelmente Denosuke não sabe disso, mas na cultura deles dar uma pedra mágica para uma mulher é o mesmo que pedir em casamento. Enquanto isso, uma mulher observa, vendo que Denosuke conseguiu fazer muita amizade mesmo sendo um incompetente. No dia seguinte, Denosuke é chamado novamente pelo Rei Demônio e acha que deve ter algum problema visto que anda sendo muito chamado nos últimos dias. Então, antes que o rei comece a falar, Denosuke pede desculpas e pede por mais uma chance para mostrar seu valor como general. Aquilo deixa o rei pasmo, vendo que a baixa autoestima do rapaz é de fato um problema. Mas não acha que ele seja um general ruim, muito pelo contrário. Na verdade, considera que Denosuke está se saindo muito bem. Aquelas palavras acabam aquecendo o coração de Denosuke, que se sente muito grato e questiona o que o rei deseja. Nisso, o rei pergunta a Denosuke o que ele acha em relação aos demônios e semi-humanos. Ao pensar nisso, Denosuke comenta sobre a diferença principal entre as duas espécies, que é a magia que os demônios conseguem usar, o que faz com que os semi-humanos se sintam inferiores. O rei diz que ele está correto e reconhece que isso causa uma grande divisão entre as espécies, por isso deseja que Denosuke crie um método para que todos possam usar magia, assim os semi-humanos não se sentirão mais inferiores. Só que Denosuke também não sabe usar magia. Então o rei lhe explica que as pedras mágicas servem para isso, por isso dá uma nova a Denosuke que ainda não ganhou forma. Além disso, vai mandar uma pesquisadora de magia lhe ajudar nessa missão. Seu nome é Sylphid, a arquimaga da tempestade. Mas apesar de já ter conversado com ela, o rei lhe manda ir preparado porque isso não será fácil. Assim que sai de lá, o Mandra observa, notando que ele tem recebido muitos trabalhos dados diretamente pelo Rei Demônio, o que significa que ele já se tornou alguém muito importante. Além disso, o fato dele ter lhe dado aquela pedra mágica deve significar que o rapaz pretende sossegar e criar família. No caminho, Denosuke observa a pedra, nos explicando que elas são puro poder mágico comprensado e refinado por demônios, dessa forma podem ser usadas como recurso externo. Nisso, Olulu lhe serve uma bebida e pede ao rapaz para que descanse um pouco, visto que tem trabalhado muito nos últimos dias. Denosuke aproveita o momento para questionar se por acaso semi-humanos conseguiriam usar magia caso usassem aquela pedra. Ela acha que sim, mas não tem como fazer isso porque o uso de magia envolve muita habilidade. Essa informação deixa Denosuke pensativo, vendo que a habilidade deve ser a chave para o uso da magia, e para resolver esse problema vai precisar de uma pesquisa sobre magia. Então é chegada a hora de perder o medo e ir visitar Sylphid. Quando chega lá, é recebido pela assistente da mulher, que informa que sua mestra não está no local, mas dará o recado de que ele esteve ali. No entanto, Denosuke insiste, perguntando se poderia conversar com ela, já que a mestra dela não está disponível. Nisso, o Mandra observa de longe, achando que Denosuke está dando em cima de outra mulher. Assim que entram, Denosuke pergunta se a mulher seria a própria Sylphid, pois ele já notou 3 coisas que o fazem chegar a essa ideia. A primeira é que ela usa óculos, um objeto que um demônio jamais usaria por focar demais em querer exibir seu corpo. O segundo é que o pseudônimo de Belinda não existe na planilha do Rei Demônio. E por último, já foi avisado pelo Rei Demônio que a garota gosta de fugir do trabalho usando disfarces. Ela então acaba admitindo ser a general e revela que usa disfarces porque caso as pessoas descobrissem sua verdadeira identidade acabariam lhe dando vários trabalhos.
Isso faz com que Denosuke se sinta um pouco mal por ter vindo falar de trabalho com ela, mas precisa que ela crie uma ferramenta. Mas ela nega porque não quer fazer algo que já existe. Essa informação deixa Denosuke confuso, então ela decide lhe mostrar uma pedra especial feita com um minério facilmente penetrável com poder mágico e pedras mágicas. Isso permite que o objeto possa armazenar poder mágico e realizar diversas magias. Tal coisa deixa Denosuke animado querendo produzir aquilo em massa, mas logo se frustra ao ouvir que o custo de uma daquelas é de 10.000 de ouro. Esse preço é por causa da raridade que é encontrar uma pedra mágica, e como aquele item usa várias pedras de alto nível, se torna ainda mais difícil de se criar. Além disso, a mulher avisa que ele pode até ficar de cabeça para baixo. Isso não fará com que ela dê o dinheiro. As palavras dela fazem Denosuke refletir sobre o assunto, entendendo que aquele material é caro principalmente porque possibilita o uso de diversas magias. Por isso dá a ideia de fazerem uma versão que possibilita o uso de apenas uma magia. Dessa forma, removendo-se funções ao invés de acrescentá-las, pode-se criar novas tecnologias. Sylphid fica surpresa com aquele pensamento porque nunca tinha visto ninguém pensar daquela forma e sabe que pedras mágicas de baixo nível podem carregar apenas uma magia. Portanto, usá-las vai fazer com que o custo de produção seja drasticamente diminuído. Nisso, Denosuke dá uma pedra para eles usarem de protótipo. Então decide levar o rapaz para sua sala de experimentos, onde vão passar a noite trabalhando no projeto. Enquanto isso, Umandra fica desesperada sem entender o porquê de Denosuke e a garota estarem trancados sós a noite toda. No dia seguinte todos estão exaustos, mas a mulher se sente feliz vendo que finalmente conseguiu criar a ferramenta mágica. Isso significa que agora poderão produzir em massa, mas antes disso deseja testá-lo usando Denosuke como cobaia. Só que o rapaz já está exausto e ao vê-lo daquele jeito a mulher dá uma hora para ele descansar. Quando Denosuke vai sair, acaba sendo acerto por Umandra, que quer saber o que ele andou fazendo ali a noite toda, e ao ver o estado do rapaz tenta ajudá-lo. Nisso Sylphid aparece mandando a garota fazer silêncio. Ao ver a garota, Umandra fica surpresa perguntando onde está Belinda, mas a general diz não saber. Nesse momento as outras garotas aparecem informando estar havendo um ataque dos pássaros de pegadas. Um tipo de ave gigante que não voa, e todos já receberam a ordem do Rei Demônio para exterminá-las, por isso precisam que Umandra vá em vários vilarejos eliminando as criaturas. Já Sylphid considera isso uma excelente oportunidade para testar sua ferramenta. Então eles vão até um campo que a garota considera um bom local para o primeiro teste. Nisso Denosuke manda os moradores locais se afastarem enquanto Sylphid lhe manda testar a ferramenta. Aquilo deixa Denosuke receoso, já que não fizeram verificações de segurança. Mas a mulher não liga para isso porque mesmo que dê errado ele só vai perder uma mão, o que deixa Denosuke em pânico. Nisso Denosuke começa a se concentrar para usar o item enquanto ouve os conselhos de sua amiga lhe mandando imaginar que o item é uma extensão de seu corpo, e assim concentrando sua mana consegue usar a magia contida na pedra mágica. Agora que sabem que o item funciona, é chegada a hora do segundo teste. Ao ver as criaturas, Denosuke começa a disparar bolas de fogo, só que depois de fazer isso algumas vezes sua ferramenta mágica acaba se quebrando por ter sobrecarregado. Sylphid já havia imaginado que isso poderia acontecer por ser uma pedra de baixo nível, no entanto conseguiram afugentar as criaturas, mas fica triste por seu experimento ter falhado. Naquela noite eles decidem tomar sopa de pássaro naquela vila, e mesmo com uma garota lhe oferecendo sopa, Sylphid nega para não revelar sua identidade. Logo em seguida Denosuke surge surpreso com aquelas pessoas, pois até então achava que todos os semi-humanos eram fortes, mas existem também os que são fracos. Isso faz a garota se lembrar de quando decidiu começar a fazer ferramentas mágicas. Naquele tempo ela ainda morava na vila em que nasceu, mas devido a desavenças decidiu sair da vila. No caminho foi ajudada por alguns semi-humanos que, embora fossem muito pobres e tivessem muitos problemas por não conseguir usar magia, estavam sempre sorridentes. Isso fez com que ela decidisse começar a fazer ferramentas mágicas para ajudá-los, mas com o tempo foi ficando tão ocupada que acabou esquecendo desse sentimento. Então revela a Denosuke que o objetivo de todo pesquisador é poder ajudar os mais fracos, por isso precisam fazer com que essa ferramenta dê certo, e sabe que logo os pássaros retornarão. Mas não faz ideia de como irão lidar com eles sem sobrecarregar a pedra.
Nisso Denosuke acaba se imaginando no bar novamente vendo sua amiga comer uma carne que antes era costume das pessoas jogar fora. Mas com o tempo acharam métodos para cozinhar aquilo, fazendo notar que se usado do jeito certo até coisas que pareciam inúteis ganham uma boa utilidade. Por isso pede à garota para que produza mais 10 daquelas ferramentas naquela noite, algo que a garota acha ser possível, mas não haverá tempo para refiná-las. Mas para Denosuke isso não será necessário porque elas já estão perfeitas no estado em que estão. No dia seguinte, quando as bestas voltam a atacar, Denosuke ativa as pedras mágicas, fazendo com que as aves fujam ao ouvir o som das pedras se ativando. Algo que consome zero energia das pedras, assim elas não sobrecarregam. Além disso, esse método pode ser usado para afastar diversos tipos de bestas, o que reduz os danos às plantações, aumentando a colheita. O Rei Demônio fica impressionado vendo que Denosuke conseguiu resolver os problemas com os monstros através de uma tarefa que ele tinha dado para o uso de magia por semi-humanos. Ele parabeniza ambos e ordena a produção em massa dessas pedras. No fim do dia, Denosuke vai agradecer a garota pela ajuda. Ela confessa ser muito grata ao rapaz também, pois graças a ele ela conseguiu progredir em sua pesquisa que estava parada há tanto tempo e enfim ajudar as pessoas. Por isso tem uma dívida com o rapaz e promete ajudá-lo no que ele precisar se ela não estiver ocupada. Antes de sair, entrega a ele uma pedra mágica melhorada que está carregada com magia de fogo, mas diferente da outra, essa consegue disparar até 30 bolas de fogo sem quebrar. Após isso ele decide fazer um pouco mais de hora extra, mas o Mandra aparece querendo saber o porquê dele não ter contado que estava fazendo uma pesquisa com Sylphid. Pois por não ter contado ela ficou com cara de boba pensando errado sobre eles, mas reflete que ele jamais ficaria com outra mulher, afinal lhe deu aquela pedra mágica como demonstração de seu amor para ela. Mas quando nota o rapaz no chão fica em choque querendo saber se foi Sylphid que fez aquilo com ele. Já no bar o Mandra está brigando com sua amiga que não tira a cara do celular, mas a garota está focada em suas negociações no mercado de ações, então o Mandra pede a ela para que ao menos tire o capuz no bar, o que leva as duas a brigar. Vendo aquilo, Denosuke percebe que também precisa se despir da forma como vem agindo no trabalho, pois até agora só tem resolvido problemas que lhe foram dados, então a partir de agora vai tentar ser mais proativo. Por isso decide ir ao mercado, que o Mandra explica ser o maior e mais movimentado mercado ao redor do castelo. Denosuke acha aquilo muito importante e se sente feliz de ter trazido a garota com ele. Além disso, também elogia sua roupa, fazendo com que o Mandra fique muito envergonhada, agradecendo. Logo em seguida se lembra da conversa que teve com Olulu, contando do convite de Denosuke para um encontro e pretende usar sua melhor roupa para demonstrar toda a grandiosidade de seu corpo ao máximo. Mas sua amiga acha melhor não, porque Denosuke vai ficar constrangido, então recomenda que ela use algo mais comportado e o Mandra se sente muito feliz vendo que deu certo. Mas logo se frustra ao ouvir Denosuke contar que irão fazer uma pesquisa de campo para saber qual a opinião do povo a respeito do Rei Demônio e ideias que ele possa implementar no exército. Quando chega numa barraca, o comerciante logo o reconhece porque já corre por todos os lugares que um dos 4 generais é um humano vindo de outro mundo e que usa roupas esquisitas. E ao ver o Mandra tão bonita ao seu lado, cogita a ideia de que eles possam ter algo mais, mas ela nega. Nisso o homem decide oferecer a ele seu melhor produto, um par de taças de ouro para casal, que Denosuke não hesita em comprar para que o homem responda suas perguntas. Aquilo faz o Mandra começar a sonhar vendo que Denosuke comprou algo para um casal, mas logo ele traz de volta à realidade. Após um tempo conversando com as pessoas, chega à conclusão de que a política de anexação permitiu uma boa convivência entre os semi-humanos e demônios, além de ter gerado muito intercâmbio. Isso fez com que muitas lojas novas fossem abertas. No entanto, com o aumento populacional, eles agora estão com dificuldades para alimentar todo aquele povo. Agora o gin, que é o alimento principal do exército, também acabou aumentando de preço. O Mandra até tentou falar com um comerciante o mandando diminuir os preços, mas percebeu que ele não estava fazendo por mal e não sabe o que pode estar causando essa alta nos preços. Denosuke logo conclui que isso deve ser culpa dos fornecedores, que são as pessoas responsáveis por pegar o gin e mandar para os vendedores. Portanto, se eles sobem o preço, os vendedores não têm opção senão repassar o valor. O Mandra fica com raiva, querendo ir resolver isso na força bruta, mas Denosuke prefere resolver isso com cautela, pois como os fornecedores são um grupo muito unido, podem acabar arranjando grandes problemas pro país caso sejam descuidados.
Então por enquanto prefere fazer outra coisa visto que já acabou sua pesquisa e pergunta ao Mandra o que ela gostaria de fazer. Ela só consegue pensar no encontro que eles podem ter, mas Gnome surge para estragar sua felicidade. Denosuke questiona se ela estaria fazendo compras, mas a garota explica ser a data do Ruia. Uma data especial onde os membros de sua raça presenteiam aqueles que consideram importantes. Denosuke acha que ela vai presentear seu pelotão e apesar de não confirmar ela diz ter certeza de que não vai presentear a demonia que fica muito brava. Nisso surge um casal pedindo socorro à garota para que salve sua loja da falência pois durante muito tempo fizeram uma receita especial. Mas nos últimos tempos a demanda estava diminuindo cada vez mais até que chegou um comerciante fazendo um grande pedido com a desculpa de que preferia a comida deles já que o gin está muito caro. Então eles viraram à noite fazendo uma grande quantidade, mas quando chegou o dia de entregar o comerciante disse que não sabia que aquela comida deve ser consumida no mesmo dia e decidiu cancelar o pedido. E como gastaram todo o dinheiro e materiais naquela encomenda caso não vendam tudo vão falir por isso precisam da ajuda deles. Gnome comenta com Denosuke já ter ouvido que ele é um ótimo negociador e entende muito de comidas por isso lhe pede ajuda. Ele pensa na sua pesquisa e decide que tem como salvar aquela loja então Gnome deixa tudo em suas mãos. Nisso ele faz uma reunião onde explica que o objetivo deles vai ser vender a quantidade equivalente a um mês em um dia. E após provar o bolinho sentiu que é de fato muito bom o fazendo-se lembrar de uma comida de seu mundo no entanto sentiu que falta impacto. Porém isso não é ruim porque permite que o bolinho seja combinado com outras comidas. Por isso antes de começarem a vender precisa saber qual é o tipo de cliente deles. O casal explica que por ser uma comida muito antiga seus principais clientes costumam ser idosos, mas eles estão parando de ir na loja e os jovens nem sabem que essa comida existe. Denosuke então decide colocar o plano em prática e sai pela cidade avisando a todos que é dia de Ruia enquanto o Mandra se diverte vendo uma briga de insetos e diz não ter esquecido do trabalho. O povo ao redor fica confuso porque não sabem o que é Ruia então Denosuke conta uma história de um casal que se conheceu no mercado e se apaixonaram. Mas um nobre ganancioso que queria tornar a garota sua esposa decidiu que eles não poderiam mais se encontrar. No entanto uma vez por ano no dia de Ruia o casal se encontrava durante a noite e comiam os bolinhos Shimuzu desejando poder um dia viverem juntos. Com o tempo esse desejo chegou aos céus que os levou até as estrelas onde permaneceram juntos para sempre. Por isso como aquele é o dia de Ruia se eles comerem o bolinho junto das pessoas que amam naquela noite existe a chance de seus desejos se realizarem. Todos ficam interessados e Denosuke se sente feliz por ter pedido detalhes sobre o Ruia Gnome e lembra que fazer propaganda pouco antes da data especial sempre funcionou muito bem em seu mundo aumentando as vendas. Então o casal mostra o Ruia em sua nova versão que agrada a todos deixando o Mandra curiosa porque sempre pensou que o Shimuzu era uma comida de gente velha, mas só está vendo jovens comendo. Denosuke lhe explica que isso é uma estratégia chamada reposição que consiste em pegar um produto que a população já não tem tanto interesse e remodelá-lo para se tornar interessante para a nova geração. Assim as vendas voltam a aumentar e isso só foi possível graças à sua pesquisa onde percebeu que a maioria de quem frequenta o mercado são jovens e famílias que nunca ouviram falar daquele bolinho portanto imaginou que eles viriam como um produto novo. O Mandra compreende e acha que foi uma boa estratégia atrair as pessoas com jogos já Denosuke começa a pensar em como vai abrir diversas franquias com o bolinho e espalhá-lo pelo mundo. No fim do dia o casal agradece, mas Denosuke explica que isso só foi possível pela comida dele ser muito boa e também pela ajuda de Gnome. Mas o Mandra fica brava ao ouvir isso já que a garota foi embora na primeira oportunidade. Denosuke explica a ela ter ouvido de outras pessoas que a garota estava divulgando a loja e também soube que muitos mudaram de opinião sobre os demônios após ver o Mandra ajudando uma loja de semi-humanos. Ela conta que nunca teve problemas com semi-humanos, apenas não suporta Gnome. Nisso o casal decide dar a eles um conjunto de bolinhos como agradecimento. Denosuke chama sua amiga para comerem juntos e quando dá a ela uma das taças a garota começa a imaginar o futuro lembrando que ele também já deu uma pedra mágica no outro dia. Então pergunta o que ele vai desejar comendo o bolinho ficando com raiva ao ouvir o rapaz dizer que espera ter sucesso no próximo trabalho. Após isso ele vai até o rei demônio contar ter descoberto a existência de um reino rico em ouro chamado Reino Dourado. Portanto caso queiram expandir o reino devem começar a fazer negócios com eles pois fazendo negociações com um reino rico podem resolver seus problemas com comida.
Mas o reino só tem as pedras mágicas para trocar por ouro, o que deixa Denosuke preocupado, já que essa é uma tecnologia exclusiva do reino e não acha que devem trocar assim. Mas o rei não está preocupado com isso porque duvida que exista algum cientista tão talentoso quanto Sylphid para replicar aquele item, e além disso, mesmo que um dia repliquem, nunca poderão copiar o talento dela. E sabe que mesmo que sua nação seja pequena, enquanto tiver esses grandes talentos ao seu lado, tem certeza de que farão muitas novas descobertas. No entanto, pede a Denosuke que se prepare bem porque o Reino Dourado é formidável. Alguns dias se passam e finalmente chegou a data de Denosuke visitar o reino de Rampage com o propósito de se apresentar como um dos 4 grandes generais do Rei Demônio. Mas a ideia dele ir sozinho deixa o Mandra preocupada, visto que o rei daquela cidade é um homem muito temperamental, já tendo inclusive jogado um mercador aos crocodilos por ele tentar vender mercadoria falsificada. Mas como Denosuke está determinado, logo parte para a cidade, e em sua saída o Mandra faz diversas recomendações, entre elas a principal é a de que ele tome cuidado com as mulheres que vão tentar o seduzir. Quando Denosuke chega no reino, fica impressionado com o quão animada é a cidade e lembra estar ali para negociar, pois antes o principal produto que seu reino exportava eram os grãos de gin. Mas devido à política integrar os outros clãs, agora o consumo do grão cresceu, então agora eles estão tendo que importar, e para fazer importações precisa de ouro, a moeda principal daquele mundo, e sabe que aquele reino é o melhor para se obter um bom fluxo de ouro. Assim vai até o salão do rei usando de seu título como general para conseguir uma audiência. Nisso o rei entra na sala e ao vê-lo Denosuke logo se apresenta, mas é interrompido pelo rei, que já conhece o rapaz e seus feitos. Isso deixa Denosuke impressionado, mas o rei fica irritado porque já tem tempo que Denosuke virou general e só está vindo lhe cumprimentar agora. Denosuke fica desesperado, se desculpando, lembrando que numa negociação ambas as partes negociam em pé de igualdade, mas do jeito que está a balança foi totalmente pro lado do rei. Então ele tenta equilibrar as coisas oferecendo uma oferenda. Produtos de prata da mais alta qualidade, mas o rei as destrói, achando um insulto o rapaz trazer prata pro Reino Dourado. Então Denosuke mostra a pedra mágica chamada de Rosa do Mar, mas o rei não se interessa muito, vendo que ela é de nível baixo. No entanto, quando Denosuke explica que aquela pedra tem o poder de afugentar bestas, o homem fica interessado, já que em seu reino eles enfrentam um problema na mineração de ouro por causa dos golems de pedra. Por causa deles o reino tem que contratar muitos guardas para proteger os mineradores, e com essas pedras mágicas os custos seriam diminuídos, fazendo com que os mineradores possam trabalhar em paz. Nisso Denosuke mostra sua verdadeira oferenda ao rei, pedindo para que o homem as teste. Ele concorda com isso, porém para saber se funcionam fará com que Denosuke as teste ali mesmo. Então solta um crocodilo gigante que vai em direção a Denosuke. Rapidamente o homem ativa a Rosa do Mar, fazendo com que o crocodilo recue e mude seu foco. Ao ver que a criatura vai em direção ao rei, Denosuke tenta usar a magia da pedra, mas o rei se livra do crocodilo sozinho. Após isso parabeniza Denosuke, vendo que não só a pedra funcionou como também o homem provou ter muita honra mantendo sua integridade e estando disposto a proteger um rei assim que o viu entrar em perigo. Por causa disso o rei decide oferecer uma montanha de ouro para comprar todas as pedras mágicas que o reino demoníaco puder produzir. Mas eles terão que produzir 200 conjuntos em uma semana. Uma quantidade que Sylphid diz ser impossível de conseguir nesse curto espaço de tempo, visto que mal começaram a produção em massa. Além disso, a demanda nacional também cresceu, o que diminui ainda mais a quantidade que podem exportar. Denosuke pensa no assunto, refletindo que a quantidade necessária para afastar as bestas das plantações já foi entregue e as pessoas já receberam as delas, o que o leva a deduzir que Sylphid está apenas inventando uma desculpa para fugir do trabalho. Ao ver que foi descoberta, ela decide que vai preparar os 200 conjuntos. Nisso chega uma mensageira do rei contando que o resultado com as Rosas do Mar foram maiores do que o esperado, por isso o rei deseja mais 100 conjuntos até a próxima semana. Mais tarde Olulu vai falar com Denosuke, vendo o resultado incrível que ele está trazendo para o reino, e questiona por quanto ele vendeu cada Rosa do Mar. Ao ouvir que cada uma foi vendida por 50.000 ouros, ela calcula vendo que vão receber 150 milhões e não entende como Denosuke conseguiu vender o item por tanto dinheiro. Ele então explica ter usado uma técnica psicológica chamada de efeito de ancoragem, e isso faz com que a pessoa acredite no que está vendo. Para isso funcionar, primeiro mostrou itens luxuosos, já sabendo que o rei os ignoraria, mas já sabendo que destruiu itens caros, saberia que os itens a seguir também seriam caros.
Assim Denosuke pôde definir o preço das pedras que o rei aceitou, assim esse se tornou o preço oficial de cada pedra. Nisso a mensageira chega novamente pedindo por mais 100 conjuntos, então eles vão até Sylphid, que não gosta nada disso, mas acaba colocando mais funcionários na linha de produção. Assim em uma semana eles terminam os primeiros 200 conjuntos que estão prontos para entrega. Em sua sala Denosuke reflete que esse produto precisará ser trocado quando a magia das pedras acabar, o que lhe torna um produto que será comprado continuamente, algo que ele já imaginava. Por isso esse negócio será muito lucrativo. No entanto, chega a mensagem de que todos os pedidos foram cancelados porque no Reino Dourado foram achados fornecedores que vendem o mesmo produto pela metade do preço. Essa informação deixa todos agitados, vendo que já tinham encomendado mais material para fazer as pedras. Por causa disso, no arsenal os guerreiros já estão reclamando da falta de equipamentos e estão culpando Denosuke por cortar o investimento deles. Mas a líder dos guerreiros os manda se acalmarem, porque dessa vez todo o setor econômico do reino está com problemas por terem perdido um grande fornecedor de ouro. Essa situação deixa Denosuke muito preocupado, se lembrando que nessas horas o responsável pelo erro deve sempre assumir sua culpa e ser demitido. Então vai de cabeça erguida ao rei admitir que tudo isso foi culpa sua, pois ele já sabia que o rei do Reino Dourado é egocêntrico e pediu uma quantidade anormal de pedras mágicas. Mas como estava muito feliz, Denosuke acabou aceitando sem considerar os riscos. Agora o reino todo está sofrendo por causa dele. No entanto, o rei diz para ele não se culpar, pois por mais que bole estratégias, às vezes você simplesmente falha, por isso o mais importante é aprender com suas falhas para decidir como superá-las. Com essa motivação, Denosuke sai pensando em como criar um plano sólido para recuperar a economia do reino. Nisso acaba se encontrando com sua amiga e pede desculpas, mas ela não liga. Então ele vai até Sylphid, que diz estar aproveitando esse tempo sem serviço para ler um pouco, e o manda embora. Denosuke segue pelo corredor até que acaba sendo capturado e levado para fora do castelo. Quando consegue se libertar, se depara com Umandra assando uma carne para ele. Ela diz estar fazendo da forma como o rapaz lhe ensinou, fazendo compreender que aquilo é para lhe animar. Então ela senta um pouco mais próxima dele, gostando do clima que está se criando. Mas são interrompidos por Olulu, que traz frutas para eles comerem. Ambos aproveitam a noite e ao fim as garotas acabam caindo no sono, enquanto Denosuke pensa nas palavras do Rei Demônio, estando mais motivado agora a dar a volta por cima. Já no reino, o comerciante se sente feliz vendo que o rei gostou de receber o mesmo item pela metade do preço, o que lhe deixa curioso para saber como o comerciante está fazendo isso, mas ele diz ser um segredo. No dia seguinte ele pensa a respeito de seu produto que o rei do outro país está conseguindo pela metade do preço, e após avaliar todas as possibilidades começa a acreditar que alguém possa estar vendendo por meios ilegais. Nesse momento chega o Mandra avisando que as pedras que eles distribuíram não estão mais funcionando, o levando a acreditar que terão que fazer um recall. Então eles vão até um dos vilarejos onde os fazendeiros reclamam do prejuízo que tiveram por causa das bestas mágicas e estão muito decepcionados, pois haviam pensado que o exército do Rei Demônio ia ajudar seu povo. Denosuke não entende o porquê disso ter acontecido e quando vai conferir descobre que a Rosa do Mar sumiu. Não apenas essa, mas todas as outras que deveriam estar espalhadas pelo local afugentando as bestas. Sabendo disso, ele reflete que quem roubou as pedras não deve morar no vilarejo, caso contrário teria deixado algumas para se protegerem. Então pega um mapa pedindo a Olulu os locais e datas das reclamações. Naquela noite eles vão até uma fazenda. Ao se ver no meio daquela plantação com pouca luz, o Mandra pergunta o que irão fazer. Denosuke lhe manda fazer silêncio e ficar parada, o que deixa o Mandra envergonhada, achando que essa é a noite em que se tornará uma mulher por completo. Mas ao contrário do que pensou, Denosuke só está observando umas pessoas suspeitas que estão roubando as pedras. Então ele surge encarando os bandidos, que dizem que nunca irão contar quem é seu chefe e partem para cima do rapaz, mas acabam sendo interceptados por Umandra, que já sabia que eles iam tentar atacar. Nisso eles acabam fugindo e ela decide ir atrás, mas Denosuke a para dizendo que seu plano está correndo bem. Já no outro reino, o comerciante entrega a nova encomenda do rei, que diz estar surpreso vendo que o homem conseguiu criar um produto idêntico ao do Rei Demônio e produzir em massa em pouquíssimo tempo. O comerciante fica feliz com o elogio e diz ser apenas sua função como comerciante oferecer o melhor produto pelo melhor preço. Afinal, foi desse modo que ficou muito rico e conhecido em todos os lugares como Butagalian, o profeta.
Já em outros lugares lhe é dado o apelido de Butagalian, o comerciante da morte. Isso se deve à sua estratégia agressiva de negócios que busca qualquer oportunidade antes mesmo que essa oportunidade pense em ser lucrativa. Assim ele consegue comprar por um preço baixo e vender por um valor absurdo. Desse modo, quando ficou sabendo que o rei demônio queria negociar com o rei da cidade dourada, entendeu que aquele item novo poderia render ótimos lucros. Quando viu a pedra pela primeira vez, ficou fascinado, pois além de cumprir exatamente as demandas do rei de Rampage, ainda é um produto fácil de transportar e pode ser vendido a um preço alto. Todas essas qualidades são difíceis de encontrar num único produto, por isso gostou tanto desse. Então imediatamente tentou replicá-lo, mas era algo muito difícil e como comerciante sua função é vender qualquer produto, e já que não conseguiu replicar, decidiu pegar escondido para vender, porque não existe certo e errado no mundo dos negócios. Quando ele está saindo do reino de Rampage com sua carroça de ouro, acaba sendo parado pelos guardas e levado até o rei. O comerciante não entende o que está havendo, então o rei mostra que as novas pedras que o homem trouxe são todas falsas. Butagalian não consegue entender o motivo disso, visto que apenas roubou as verdadeiras para revender. Então o rei chama Denosuke para explicar a situação. Ao vê-lo, Butagalian logo reconhece o homem, pois já corre por aí o boato do novo integrante recém-chegado no exército do rei demônio, que conseguiu obter diversas conquistas em pouco tempo, além de poder subjugar qualquer criatura apenas com uma mão. Por isso não consegue acreditar que um homem tão poderoso esteja envolvido num mero caso de roubo como esse. Denosuke começa a explicar que em seu reino começou a acontecer diversos roubos das rosas do mar, por isso pediu a Sylphid para produzir algumas falsas. Inicialmente ela não queria trabalhar, mas aceitou em troca de um bolo doce. Assim eles analisaram os vilarejos que ainda não tinham sido atacados e colocaram algumas pedras falsas em meio às verdadeiras. Por isso deseja saber como algumas foram parar nas mãos de Butagalian, que agora se vê perdido, tendo sido pego nessa armadilha. Agora que sabe que não tem mais como se defender, ele tenta bajular o rei e implorar para que ele não o elimine, e oferece até toda sua fortuna se for preciso, pois desde que esteja vivo pode recomeçar tudo do zero. Mas o rei não se comove nem um pouco e o condena a ser eliminado por uma de suas criaturas. Então cai do teto um crocodilo gigantesco que deixa Butagalian desesperado. Porém, no último momento, Denosuke conjura uma magia parando o ataque. Ao ver aquilo, o rei fica com raiva por Denosuke ter interferido em sua ordem, pois naquele lugar Denosuke não tem poder de decidir nada. Mas o homem diz apenas ter interferido no crocodilo, não em sua ordem, e ainda pretende dar um sermão no rei. Tal audácia deixa o rei ainda mais irritado, dando a Denosuke uma última chance de explicar o porquê de estar defendendo aquele homem. Mas Denosuke conta não estar defendendo ele, mas sim o reino de Rampage, pois caso Butagalian seja eliminado, todo o reino ruirá. O rei não consegue acreditar que um único comerciante seja capaz disso, afinal existem centenas querendo fazer negócio com seu reino. Então Denosuke explica que aquele reino foi construído em cima da mineração de ouro. No entanto, nos últimos anos os veios de mineração têm diminuído, assim como sua quantidade, por isso se tornou necessário aumentar a pureza do ouro encontrado. Para isso usam um pó de laranja que, quando misturado ao ouro e um pouco de magia, faz com que o ouro adquira o maior nível de pureza possível, o separando de seu minério. E quem cuida de comercializar esse pó é Butagalian. O rei acha que pode conseguir o pó com outro comerciante, mas Denosuke nega, pois o pó só é vendido por uma nação distante chamada Toki. Mas nesse momento eles se encontram numa guerra civil causada pela escassez de recursos, por isso estão tomando cuidado com a exportação de pó laranja e só permitem que Butagalian faça negócios por lá. Butagalian não entende como Denosuke sabe de tudo isso, e o homem conta ter descoberto quando estava pesquisando se dava para produzir ouro em seu próprio território, o que percebeu ser impossível. E segue explicando que em meio à guerra Butagalian negociou vários suprimentos, o que lhe rendeu o apelido de comerciante da morte por negociar em locais de conflito. Graças a isso as nações se sentem em dívida com ele e permitem que apenas ele negocie certos tipos de recursos, por isso caso o homem seja eliminado será uma grande perda para o reino de Rampage. Suas palavras conseguem convencer o rei, que não entende o porquê dele ir tão longe para proteger aquele comerciante. O reino de Rampage, afinal, eles são rivais do reino do rei demônio. Nisso Denosuke diz não ter entendido a pergunta, afinal para ele agir quando alguém precisa de ajuda é algo natural, pois dinheiro e recursos não são o foco principal quando se faz algo.
Isso faz o rei cair na risada sem conseguir acreditar em tamanha sinceridade e decide ir dormir um pouco deixando Butagalian livre. Quando saem de lá, Butagalian olha para Denosuke achando que o rapaz ou é muito cabeça de vento ou já tinha tudo calculado para fazer o rei rir a ponto de esquecer a raiva. Nesse momento Denosuke revela que está morrendo de medo de ser eliminado também e está sentindo que o nervosismo veio somente agora, por isso pede a ajuda do mercador para andar um pouco. Na saída, algumas das crianças de Butagalian encontram o homem e dizem estar felizes em vê-lo, já que estiveram preocupadas desde que souberam que ele havia sido descoberto. Ele não entende, então Denosuke explica que essa não é a primeira vez que ouve o nome do rapaz, por isso já tinha pesquisado sobre toda a sua vida e como ele comercializava e adotava crianças órfãs, dando a elas um trabalho. Por isso não poderia permitir que um homem como ele fosse eliminado. Butagalian ainda não consegue acreditar que o rapaz arriscou sua própria vida para lhe proteger do rei e salvar sua vida, por isso é muito grato. Do lado de fora, Denosuke deixa com ele a função de vender as rosas do mar, mas Butagalian se sente indigno depois do que fez. Porém Denosuke confia plenamente nele para esse serviço e sabe que ninguém fará isso melhor que ele. Toda essa confiança inspira o homem a abandonar certos modelos de negócio e agir corretamente. Então, antes que Denosuke se vá, conta a ele de um certo movimento preocupante em uma guilda no reino do Rei Demônio. Alguns dias se passam e agora o rei está avisando a Denosuke que o gin ficou mais caro desde sua pesquisa na semana anterior e esse é um problema que Denosuke precisa resolver logo. O homem sabe disso e imagina que tenha algo a ver com o movimento na guilda de fornecimento que o mercador relatou, portanto pretende ir falar com eles. Nisso o Mandra chega à conclusão de que o pessoal dessa guilda deve estar só tentando enriquecer mais e pretende ir lá dar um jeito neles, mas o rei a impede avisando que ela fará um serviço no norte. Então Denosuke sai de lá disposto a falar com o líder dessa guilda. Mais tarde chega na guilda a mensagem de que um dos 4 grandes generais está querendo falar com o líder deles. Na saída, Denosuke se depara com Sylphid, que lhe manda chamá-la de Belinda para não estragar seu disfarce. Mas Denosuke está muito chocado com suas roupas e não consegue entender o porquê dela estar vestindo aquilo. A garota decide que irá acompanhá-lo até a guilda, explica que lá possui muitos funcionários elfos, portanto será muito melhor se ele for acompanhado de alguém que possui sangue élfico. Além disso, essa aparência também serve para que não zombem dos demônios. Quando chegam lá, Denosuke acha que sua amiga está se preocupando demais, pois já que está indo para uma reunião em nome do rei, a guilda vai levar isso a sério. Mas o pessoal acaba fazendo eles esperarem metade do dia. Nisso surge Viper, o mestre da guilda, dizendo ter esquecido totalmente da reunião, o que deixa Sylphid muito brava, achando que ele fez de propósito e nem mesmo demonstra remorso. Ao vê-la, o homem a reconhece como sua irmã mais velha e logo começam a trocar insultos. Viper acha muito engraçado essa surpresa que o destino lhe reservou, fazendo-se encontrar com sua irmã exilada. Já a garota volta a insultá-lo e acha o rapaz o lixo do clã deles. Mas o homem apenas ri e questiona se foram ali apenas para isso. Nisso Denosuke aparece dizendo querer negociar gin com eles, afinal a circulação desse produto anda baixa no mercado. Mas Viper diz haver muitos querendo comprar dele, por isso caso Denosuke queira começar as negociações também precisa se ajoelhar primeiro como uma demonstração de respeito. Denosuke não hesita em obedecer pedindo para negociarem, mas o homem apenas ri avisando que era apenas uma piada e diz ter muito gin para negociar. No entanto, cada saco vai custar 50.000 ouros, pois esse é o preço de mercado atualmente. Denosuke se choca ao ver um número tão exorbitante, então o homem sai de lá. Mas antes avisa ao general que ele não pode se ajoelhar tão facilmente, porque se isso continuar acontecendo em breve todos irão rir dele e aí será o seu fim. Quando saem de lá, Sylphid tenta colocar fogo no lugar para acabar com o problema. Mas Denosuke não deixa, o que faz ela ficar surpresa, querendo entender como ele não está com raiva após ter abaixado a cabeça pro elfo. E Denosuke explica não se importar com isso, pois mesmo que abaixe sua cabeça seu orgulho permanece intacto. Agora comenta sobre sua surpresa ao descobrir que o mestre da guilda é na verdade o irmão mais novo dela. Sylphid diz já ter explicado que veio de uma família de elfos comerciantes, a família Lorgen. Nisso revela que por elfos terem dificuldades em ter filhos, os Lorgen tiveram filhos com demi-humanos por gerações. Graças a isso ela nasceu meio fada, enquanto seu irmão é meio Nagan.
No entanto, esse cruzamento faz com que a pessoa nasça com um pouco dos desejos naturais da outra espécie e por causa do cruzamento que resultou no seu irmão ele nasceu com uma incrível ganância. Algo que não é natural para os elfos, então os tolos da família Lórden que só desejavam dinheiro queimaram todo o vilarejo e venderam seus irmãos para traficantes de escravos. Por causa disso decidiu sair de sua casa e sente um ódio profundo de todos os membros de sua família que fizeram essa coisa horrível. Desde então havia achado que nunca mais precisaria se envolver com eles. Mas agora que viu seu irmão, isso fez com que seu ódio despertasse e não vai deixar que ele faça mal a mais ninguém. Denosuke compreende e avisa a garota que gostaria de ter falado com o rapaz antes dela colocar esse problema na mesa. Mas agora isso já foi feito e precisa pensar em como prosseguir. Nesse momento surge uma garotinha chamada Neia pedindo para que Denosuke a salve da família Lórden e de todas as maldades que eles fazem. Denosuke a encara de uma forma muito suspeita, deixando Sylphid irritada, e depois de muito pensar Denosuke conclui que não pode deixar uma garotinha adorável sofrendo na mão de malfeitores. Mas primeiro vai tratar de comprar roupas novas para ela. Na loja ele fica admirado com o quão fofa ela ficou em sua roupa nova e avisa que irá ajudá-la com sua denúncia a respeito da guilda. Já Sylphid acha horrível que Denosuke goste de garotas tão jovens. Após isso eles vão até um restaurante onde a garota conta ter sido separada de sua família e forçada a trabalhar em péssimas condições e recebendo quase nada, e assim como ela muitas outras crianças estão nessa condição. Além disso, também há o rumor de que em breve haverá uma calamidade que deixará todos sem alimentos, mas esse rumor está vindo do mestre Viper. Dessa forma ele está instigando o medo no coração das pessoas que ficam querendo comprar mais para se precaver. No entanto, a guilda está vendendo de pouco em pouco a preços altos para lucrar mais. Além disso, já compraram uma grande quantidade com antecedência para fazer isso. Denosuke questiona se existe mais alguém dentro da guilda que se opõe a isso, mas a garota nega explicando que a maior parte dos funcionários fazem parte da família dos Lórden, já os outros foram comprados. Denosuke entende que não pode deixar essa situação continuar assim, mas sabe que irá precisar de provas para poder agir. Só que Sylphid não gosta disso e acha mais fácil eliminar Viper em segredo, coisa que Denosuke rejeita, preferindo lutar de uma maneira mais justa. E reflete que Viper controla as pessoas com o dinheiro, afinal essa é a espada de um comerciante, portanto só precisam usar agora a espada do Rei Demônio para resolver esse problema. Assim, no dia seguinte o funcionário vai desesperado avisar ao mestre que o exército do Rei Demônio chegou para fazer uma auditoria. Uma técnica usada para averiguar se está tendo alguma má conduta na guilda, e caso seja encontrada alguma eles terão que agir. Denosuke sabe que a guilda não vai poder negar a auditoria, afinal como uma guilda eles têm o dever de aceitar, e vai usar isso para procurar pelo gin escondido que eles estão monopolizando e os registros de compras. Por isso resolveu chegar de surpresa para que não desse tempo deles trocarem os registros por um falso. Mas Viper apenas riu, achando um louco por chegar tão cedo, e deixa eles olharem por aí. O grupo então se dirige até o armazém, pois sabem que os fazendeiros da região venderam todo o gin para a guilda, portanto seria impossível eles esconderem em tão pouco tempo, e caso achem vão poder comprovar a monopólio. Mas quando abrem as portas veem apenas o armazém vazio. Nisso os funcionários chegam perguntando se eles acharam o que procuravam. Denosuke frustrado olha pro chão, percebendo as marcas de raspagem que indicam que o gin estava ali até pouco tempo. Mas agora não está mais, o que o leva a questionar se os funcionários estiveram um passo à sua frente esse tempo todo. Ele questiona Viper, lembrando que o homem havia mencionado ter muito gin para vender. Mas o rapaz diz já ter achado um comprador e ri da cara de Denosuke, vendo que o plano do homem foi por água abaixo. Mais tarde eles pensam no que fazer agora, visto que nem mesmo os registros pareciam falsos, e Sylphid acaba tendo a ideia de que talvez não haja registros de grandes quantidades de gin sendo compradas, porque quem está comprando é a família e não a guilda. Desse modo podem simplesmente doar para a guilda sem entrar nos registros, então fazem os fazendeiros acharem estar negociando com a guilda. Além disso, tem também o problema de como eles ficaram sabendo da auditoria, visto que era um plano secreto, e Sylphid já tem uma suspeita em mente. Na guilda, Viper parabeniza a garota pela excelente vantagem que ela deu a eles. Nisso ela pergunta onde eles colocaram o gin. Viper acha aquilo um desaforo e ameaça a garota, mas depois decide revelar ter colocado tudo em uma caravana que vai dar uma volta pela fronteira e voltar pro armazém em 3 dias.
E conta que os pais dela também estão ajudando, portanto ela deve se comportar se não quiser que algo aconteça com eles. Ela sente que precisa obedecer tudo o que ele mandar, mas se lamenta por ter nascido como parte da família Lorden e ainda no ramo de mais baixo nível. Por causa disso, certo dia Viper, como membro do ramo principal, exigiu que a garota fosse sua nova serva e seus pais não puderam a proteger. Então, desde que começou nesse serviço, sofreu maldades diárias de Viper porque ela fazia ele se lembrar de Sylphid. Ela fez de tudo então para ficar o mais diferente possível de Sylphid, mas isso não parecia amenizar seu sofrimento até que certo dia Viper lhe pediu para espionar o exército do Rei Demônio, alegando que Denosuke, por ter o coração mole, iria cair nesse truque. Apesar de saber ser apenas uma peça descartável, ela aceitou por não ter mais opções. Enquanto Denosuke anda pela cidade, vê a cara triste das pessoas com fome e pensa em um jeito de resolver isso, então sua mente lhe leva até aquele modesto restaurante onde ele ganha uma refeição deliciosa. Mas acaba sendo interrompido pela conversa de seus antigos colegas que estão reclamando dos chefões da empresa que lhes tratam como peças descartáveis e usam esse fato para cometer todo tipo de assédio. Então decidem que vão mudar isso. Nisso é trazido de volta à realidade por Umandra, que diz já ter voltado do norte e trouxe um presente para o Rei Demônio. Uma das espécies de dragões daquele mundo conhecida como Serpe. E conta ter derrotado uns 30 daquele que estavam muito agitados no norte. Ao ver aquilo, Denosuke acaba tendo uma ideia e agradece Umandra, estando decidido agora a dar um fim em todo aquele problema. Nisso ela chega na sala de Denosuke, feliz por ele tê-la chamado para ajudar em seu novo plano batizado de Dragon Strike. Nesse momento Umandra entra no local e logo cisma ao ver aquela garota. Mas Sylphid a tranquiliza, avisando ser apenas uma informante, embora ainda ache que Denosuke curta garotas tão jovens. Agora mais calma, Umandra mostra a carne de dragão defumada que foi produzida com a ajuda do clã dos Ongros e, embora seu gosto seja meio estranho, ela achou deliciosa. E agora planejam distribuir isso para o povo para que não sintam tanta falta do gin. Neia, ao ver aquilo, fica animada para ajudar, questionando também onde e quando eles irão começar a distribuição. Mas quando Denosuke ia falar, Sylphid lhe interrompe, fazendo com que Neia perceba que a mulher já desconfia dela. Só que ela já foi longe demais para desistir agora e aproveita um momento sozinha para pegar um documento com as informações do plano. Mas na saída é confrontada por Sylphid, que confirma sua suspeita sobre Neia e questiona como ela teve a coragem de trair Denosuke, que tanto confiou nela. Porém ela está muito brava com Sylphid por ela ter tido a sorte de nascer na família principal e ainda tê-los abandonados, fazendo com que ela sofresse por se parecer com ela. Nisso ela vai embora com uma bomba de fumaça. Quando volta para a guilda, conta ao mestre tudo sobre o novo plano de distribuição de carne no dia seguinte, mas no final decide mentir sobre o local para tentar ajudar Denosuke e diz que será tudo distribuído na periferia. No entanto, o mestre logo nota ser uma informação falsa, visto que para ter um impacto real a comida tem que ser distribuída no centro, e como Denosuke é inteligente, sabe que o homem fará isso. Porém não fará diferença, porque sua caravana com o gin chegará logo cedo e assim que todos verem vão comprar mesmo com o preço alto para poder saciar sua fome. Desse modo a distribuição de carne não surtirá efeito, e agora que já sabe de tudo, sente que sua funcionária não tem mais utilidade e decide que é hora da punição. Enquanto isso, Sylphid diz a Denosuke que a garota era uma espiã desde o início. Mas Denosuke já sabia disso, e o primeiro indício disso foram as marcas no corpo dela que ele logo notou. O que deixa Sylphid aliviada, já que tinha achado que ele curtia novinhas. Mas não crê que ele deduziu que ela era espiã apenas por isso, o que ele confirma. E diz que a prova final foram seus olhos sem vida, como o de seus antigos colegas que antes se empenhavam para mudar a empresa. Mas com o tempo e os abusos foram perdendo a vontade de mudar e apenas tentavam agora sobreviver. Sylphid compreende e deseja saber o que farão a seguir, tendo em vista que seu inimigo já sabe de todo o plano e Viper supõe que será uma competição de velocidade. Mas nisso ele tem a vantagem, porque sua caravana chegará logo cedo e será distribuída antes da carne, fazendo com que o general e sua irmã sintam o mais completo desespero, e depois irá punir novamente um certo alguém. No dia seguinte ele é acordado por um funcionário que avisa que suas carroças não chegaram ainda, mas o exército do Rei Demônio já está distribuindo gin no lugar da carne. Viper não consegue entender como isso pode ser possível, então no salão da guilda se encontra com sua irmã, que explica que todo aquele gin foi importado de uma nação vizinha.
Isso só foi possível graças às conexões de Denosuke, que contou com a ajuda de um grande mercador e dos demi-humanos para transportar o mais rápido possível. Porém Viper sabe que nada poderia ser transportado tão rápido e acusa Denosuke de ter roubado de alguém, o que Sylphid nega e explica que ele já havia feito a negociação no dia em que veio falar com Viper. E só abaixou a cabeça para ele porque estava tentando conseguir Jin o mais rápido possível para o povo. Mas na verdade já tinha esse primeiro plano em andamento. Quanto à carne defumada, foi usada como moeda de troca para a nação vizinha, que considera aquilo uma iguaria. Então no fim Viper esteve esse tempo todo dançando nas mãos de Denosuke. E agora que o Jin está sendo distribuído de graça, Viper irá à falência visto que já gastou tudo o que tinha em seu Jin. Mas ele a acha uma idiota por pensar que isso vai mesmo acontecer e logo sai correndo, deixando para trás seus guarda-costas, que partem para cima da garota misturando técnicas de combate com magia. No entanto, Sylphid veio preparada para testar sua nova invenção, uma espada com um cristal mágico que absorve a magia e a lança de volta, embora ainda precise de alguns ajustes. Mas não sente que precisa daquilo para se livrar de alguns inimigos. Quanto a Viper, sai de lá pensando em como irá se reerguer, mas acaba se encontrando com Denosuke, que lhe entrega cédulas de votação mostrando que todos os comerciantes se uniram e votaram pela expulsão de Viper do comando da guilda. Ele não acredita que isso seja possível e ameaça quem votou nisso, mas Denosuke diz ser apenas a verdade e todos decidiram votar quando ouviram as palavras de Neia, que ele conseguiu resgatar da prisão. Desse modo ele pôde contar a todos as maldades que o mestre fez a ela e ia fazer à guilda e aos mercadores, também destruindo o comércio com sua ganância. Assim todos se sensibilizaram e votaram. Viper fica muito bravo com sua serva e ameaça seus pais, mas ela lhe manda calar a boca, avisando que a partir de agora protegerá seus pais por conta própria. Já Denosuke informa que toda a família Lordgen está banida daquela nação e não poderão mais fazer negócios com eles. Vendo-se sem escapatória, Viper decide implorar pela piedade de Denosuke, se lembrando que o general possui um coração mole, tendo até ajudado aquele comerciante no Reino Dourado. Mas ao contrário do que esperava, Denosuke sente toda a arrogância e maldade em suas súplicas e avisa que ele será preso por tudo o que fez. Mas o rapaz não se conforma com essa situação e diz que Denosuke é apenas um homem pequeno numa posição alta e parte para cima dele. Mas é logo parado por Sylphid, que o golpeia com sua espada, achando ela muito útil. Quando está sendo levado embora, Viper ainda para admitir realmente ter incentivado os comerciantes a aumentarem seus preços. Mas isso não muda o fato de que a calamidade está chegando para todas as nações. Denosuke o observa refletindo sobre essas palavras. Nisso surge Neia pedindo desculpas por tudo o que fez e diz estar aguardando a punição. Então Denosuke a leva até o castelo e informa que a partir de agora ela será sua nova secretária. Ela não compreende, afinal era uma espiã e agora trabalhará com ele. Denosuke diz que essa será sua punição, mas na verdade é apenas uma pequena desculpa para justificar a troca que fez mais cedo. Pois o que realmente fez eles vencerem esse problema foi uma carroça que tombou na estrada, fazendo com que todas as outras atrasassem, e quem dirigia essa carroça era o pai dela, que fez isso em troca de proteção para sua filha. Por causa disso, agora a guilda poderá ser reconstruída desde de sua base e ele precisará de indivíduos bons para esse trabalho, por isso que ela como sua secretária. Neia acaba aceitando e nesse momento surge o Lulu, que acha Neia muito fofa e ao vê-la Neia a acha muito bonita e pede para aprender tudo o que ela sabe. Ver a garota assim deixa Denosuke feliz em saber que conseguiu fazer alguém recuperar o brilho nos olhos e logo é convidado a se sentar à mesa junto com seus antigos colegas, que contam sobre seus novos projetos fora da empresa que trabalhavam. Então ele é trazido à realidade pelas garotas, que informam que está sendo chamado pelo Rei Demônio. Lá, o rei reflete que finalmente a calamidade está se aproximando. No caminho, o Mandra explica que agora os serpes estão atacando as cidades em grande quantidade e por causa disso o rei declarou essa situação como uma calamidade e botou seu exército para resolver isso. Por isso estão indo para a linha de frente nesse momento, enquanto Sylphid ficou encarregada de visitar vários locais para bolar meios de evitar ataques futuros. Denosuke pensa nisso, lembrando que Viper havia falado de uma calamidade, então o Mandra explica que esse tipo de coisa é natural de acontecer, embora normalmente envolva a natureza. Mas como dessa vez é algo mais tangível, eles podem resolver com as próprias mãos, por isso foram enviados ao maior forte do exército do Rei Demônio.
Esse forte possui 3 cidades que foram construídas perto do muro para se protegerem dos ataques de serpes, mas inexplicavelmente elas estão atacando apenas aquela cidade em que estão. Então se deparam com Gnome que os esperava e dá os parabéns pelo bom trabalho de Denosuke resolvendo o problema da comida e graças a isso agora todos estão lhe chamando de herói. Mas o Mandra se intromete avisando que Denosuke não é herói. Na verdade ele é muito frágil e poderia morrer apenas com um golpe, por isso deseja que a garota fique longe dele. Nesse momento um novo ataque da serpe se inicia e logo todos os soldados vão para os seus postos. No entanto seus ataques desordenados não surtem efeitos e eles acabam brigando entre si. Então o Mandra surge acabando com o serpe facilmente enquanto o Gnome aniquila o outro que ia atacar seus amigos pelas costas. Em seguida ambas dão ordens para seus respectivos pelotões que conseguem efetuar ataques com muito mais eficiência acabando com o combate. Após o combate todos os feridos vão tratar seus ferimentos enquanto se alimentam e Denosuke vai levar comida para Gnome que diz não estar com fome e aproveita o momento para perguntar a Denosuke qual a conclusão dele sobre a fortaleza. E depois de analisar bem aquele dia Denosuke explica que o lugar cairá em poucos dias, não pelos ataques das serpes, mas por brigas internas. Tal coisa se deve a 3 fatores. O primeiro é que tanto os demônios quanto os demi-humanos possuem estilos de luta e estratégias diferentes que quando juntas acabam apenas atrapalhando os outros. A segunda é a falta de comida porque como os demônios comem mais que os demi-humanos os suprimentos já estão se esgotando. Por fim tem também o problema da rivalidade histórica de muitos anos que não pode ser deixada de lado mesmo numa guerra onde todos têm que se unir. Sabendo disso Gnome questiona qual seria o melhor meio de resolver esse problema então Denosuke pede por um mapa onde acha uma boa estrada para transporte de alimentos e uma vila abandonada próxima da muralha. Eles vão conferir e Denosuke acha aquilo ótimo pro seu plano de unificação do exército, mas ainda não sabe como vai unir humanos e semi-humanos já que os demônios nunca ouviriam Gnome nem os demi-humanos ouviriam o Mandra. Mas Gnome diz já saber da pessoa ideal para liderar a todos. No dia seguinte eles reúnem todo o exército que fica desconfortável em meio aos seus rivais então Gnome começa a relatar da terrível situação na qual o forte se encontra, mas diz haver uma pessoa que pode salvá-los. O grande herói Denosuke Ushimura. Quando veem todos ficam impressionados e no momento que ele ergue seu punho todos vão à loucura animados por estarem diante do mais forte dos 4 generais. Aquele homem capaz de feitos extraordinários, mas Denosuke fica pasmo sem acreditar no que está fazendo e se lembra da conversa da noite passada. Naquele momento Gnome sugeriu que ele liderasse o exército da fortaleza para a vitória pois por não ser demônio nem demi-humano isso o coloca numa posição privilegiada e todos irão ouvi-lo afinal já fez grandes conquistas desde que chegou ali. Ele fica receoso já que nunca liderou um exército, mas ela lhe tranquiliza contando que a única coisa que ele precisa fazer é parecer imponente e atuar. Então ele começa a relatar a situação crítica na qual a fortaleza se encontra pois enquanto estão enfrentando uma calamidade a defesa permanece insatisfatória devido às brigas entre as raças. Porém esse é um problema que não pode ser resolvido agora por já haver uma rixa de décadas entre eles. Mas nesse momento de necessidade onde toda a nação se encontra em risco eles deveriam estar pensando em proteger suas casas e as pessoas que amam. Ao ouvir essas palavras todos concordam com ele finalmente sendo entendidos por alguém. Agora vendo os gritos eletrizantes do exército Denosuke pede para que lhe sigam pois irá guiá-los para a vitória e como primeiro passo para isso vai dissolver a unidade mista de humanos e demônios. Agora cada um terá seu próprio grupo e está começando um plano engenhoso batizado de espada e escudo. No dia seguinte as serpes voltam a atacar. Mas dessa vez a defesa começa apenas com o pelotão de demi-humanos criando uma distração e ganhando o máximo de tempo possível. Ao ouvir o sino todos os demônios saem da cidade abandonada perto da muralha o que possibilita a eles chegarem rapidamente no local para defender a muralha também. Assim com ambos divididos e cada um usando o que tem de melhor eles conseguem abater a serpe sem sofrer baixas e sem brigar. Tudo isso só foi possível graças ao plano de Denosuke e por isso todos comemoram. Após a batalha o Mandra vai tomar um banho refletindo que foi uma ideia genial usar a vila abandonada como base e suas amigas avisam que o homem pensa em outras coisas que podem fazer naquela base. E já foi discutir isso com o Gnome. Quando o Mandra escuta isso decide ir atrás deles,
Mas suas amigas avisam que caso ela vá sem se lavar ele vai ficar com nojo dela, então a garota volta para a água. Enquanto isso, Denosuke fala à sua amiga sobre o próximo passo de seu plano, que consiste em resolver a distribuição de alimentos, pois até o momento o exército tem abastecido toda a fortaleza igualmente. Mas há lugares que consomem mais que outros, o que faz faltar e sobrar alimentos em regiões diferentes, então irá armazenar todo o alimento na base e mandar para a fortaleza conforme a necessidade. Isso deve resolver os problemas com suprimentos. Tal coisa deixa Gnome muito feliz e admirada com a inteligência do rapaz, por isso agradece a ele, lhe chamando de grande herói. Nesse momento o Mandra surge irritada, avisando pro rapaz não se emocionar só porque ela o elogiou, e avisa que agora que a parte mais crucial da calamidade já passou, parte do exército vai voltar para casa para descansar. Quanto a ela, vai ter que ir no castelo do Rei Demônio. Mas antes disso agradece a Denosuke, pois essa vitória só foi possível graças a ele. Nisso o Lulu traz uma serpe grelhada que o Mandra serve para Gnome também para comemorarem a vitória. No entanto, Denosuke sente que ainda não é o momento para comemorar, porque ainda não sabe o motivo pelo qual as serpes estão atacando apenas aquela cidade. Então passa a noite estudando, mas acaba sendo interrompido por suas amigas que avisam do ataque das serpes a outras cidades justo no momento em que mandaram alguns soldados para casa. Além disso, o Mandra está lutando sozinha contra a invasão, o que deixa Denosuke desesperado, indo até o local. Lá a garota derrota várias serpes com seus ataques de fogo e decide usar sua forma mais poderosa contra a serpe em sua frente. Refletindo que Denosuke não é fraco como ela havia falado, mas sim uma pessoa muito forte. Ambos se atacam e com seu poder esmagador ela consegue derrotar a serpe, mas acaba sendo atingida pela explosão, o que a faz cair inconsciente. Mas nesse momento Denosuke a pega preocupado com sua amiga.